Havia dias em que o peso do mundo parecia repousar não sobre os ombros de Atlas, mas sobre o coração de um simples ator. Eram dias em que a linha entre a representação e a realidade se tornava porosa, quase inexistente, e a alma se sentia esticada entre dois reinos. Naquela noite fria e cinzenta de Chicago, Jonathan Romy não sabia, mas estava prestes a descobrir que, às vezes, o maior milagre não acontece diante das câmeras, com roteiros e luzes, mas no silêncio de um restaurante, onde o único drama era a condição humana e a única diretora era a providência divina. O dia de trabalho havia sido longo, drenando não apenas o corpo, mas o espírito. As filmagens de The Chosen exigiam mais do que memorizar falas e seguir marcações, exigiam um esvaziamento de si mesmo, um esforço contínuo para se tornar um recipiente, ainda que imperfeito, de um mistério avassalador. Naquele dia em particular, a cena filmada havia sido uma de profunda compaixão, uma daquelas passagens do Evangelho em que o olhar de Cristo parece penetrar a alma dos homens e curar feridas que nem eles sabiam existir. Emprestar o próprio corpo e espírito para um momento como aquele deixava um rastro de santidade, mas também um profundo esgotamento. A poeira da Galileia cenográfica ainda parecia impregnar sua pele, e seus músculos, cansados, ansiavam por nada mais do que o repouso. Ao final do dia, no camarim, o ritual de se despir do figurino era sempre um momento de profunda reflexão. A túnica de linho rústico, as sandálias de couro gastas, a barba e os cabelos que o transformavam na imagem que milhões haviam abraçado, tudo era cuidadosamente removido. Era o processo de deixar de ser Jesus para voltar a ser o Jonathan. Contudo, ele aprenderá com o tempo que a verdadeira vocação daquele papel não terminava quando as luzes se apagavam. Pelo contrário, era ali que ela verdadeiramente começava. O desafio não era interpretar Cristo, mas encontrá-lo e refleti-lo no ordinário, no mundano, no inesperado. Enquanto o carro deslizava pelas ruas movimentadas de Chicago, a transição do silêncio sagrado do set para o caos urbano era sempre um choque. As luzes de neon, as buzinas impacientes, o fluxo incessante de pessoas com os rostos mergulhados em seus celulares, tudo parecia um mundo distante da simplicidade radical que ele passava os dias a retratar. Era fácil se perder naquela torrente de estímulos, fácil esquecer o chamado para ver além das aparências. Foi por isso que, quase instintivamente, sua mão buscou o bolso do casaco e de lá tirou um terço de madeira simples, cujas contas já estavam lisas e gastas pelo uso constante. As contas de madeira começaram a deslizar por seus dedos, um ritmo familiar e consolador que ancorava sua mente errante. Naquele trajeto, ele mergulhou na contemplação dos mistérios dolorosos. Meditou sobre a agonia de Jesus no horto, a solidão do filho diante do sofrimento iminente, e como essa mesma solidão se manifestava nos rostos anônimos que passavam pela janela do carro. Pensou na flagelação, nas feridas infligidas não apenas por chicotes, mas por palavras de desprezo e gestos de indiferença que os seres humanos infligiam uns aos outros todos os dias. A cada Ave Maria, ele sentia o ruído da cidade diminuir e uma clareza interior começar a tomar forma. Sua oração não era apenas uma repetição de palavras, mas um diálogo silencioso e profundo. Ele pedia a Nossa Senhora, aquela que melhor conhecia o coração de seu filho, que lhe concedesse um pouco de seus olhos. Mãe, sussurrava em seu coração, dai-me vossos olhos para ver o Cristo escondido nos outros. Dai-me vosso coração para sentir compaixão por suas dores, mesmo quando eles as escondem sob máscaras de raiva ou indiferença. Não me deixeis ser um ator que apenas imita, mas um discípulo que verdadeiramente segue. Mal sabia ele que sua oração estava prestes a ser atendida de uma forma tão literal, tão dramática e tão pública. A fome o lembrou de suas necessidades humanas. Ele não queria voltar para o quarto de hotel vazio. Ansiava por um lugar de calor, um prato de comida quente, acima de tudo, anonimato. Queria ser apenas mais um rosto na multidão, um homem desfrutando de uma refeição solitária, livre dos olhares e das expectativas que seu trabalho inevitavelmente trazia.
Foi essa busca por simplicidade e normalidade que o levou a escolher o Giovanni's. Do lado de fora, o restaurante parecia o lugar perfeito, elegante, mas discreto, com uma fachada de tijolos clássica e janelas que prometiam uma atmosfera acolhedora e tranquila. Parecia um refúgio, um lugar onde as regras da etiqueta e do bom serviço garantiriam uma noite sem interrupções. Ele não estava em busca de uma missão. Não procurava uma oportunidade para evangelizar ou um palco para um ato de caridade. Buscava apenas descanso. No entanto, a fé que o moldava o ensinara que Deus raramente opera segundo os nossos planos ou conveniências. O Senhor do Universo tem um jeito particular de se manifestar não em nossos momentos de força e prontidão, mas precisamente em nosso cansaço, em nossa fome, em nossa vulnerabilidade. É no deserto de nossas necessidades que Ele nos encontra e nos convida a partilhar o pouco que temos. Ao empurrar a pesada porta de madeira do Giovanni's, Jonathan sentiu o ar quente e o aroma de alho e manjericão fresco o envolverem. O som suave de conversas, o tilintar de talheres e uma música instrumental baixa criaram a atmosfera de normalidade que ele tanto desejava. Por um instante, sentiu um alívio. Ali, ele não era o ator de uma série aclamada. Era apenas Jonathan, um homem cansado e faminto no final de um longo dia. Ele deixou para trás o peso de seu chamado, o manto de seu personagem, e caminhou para dentro do restaurante, em direção a uma mesa que ele acreditava ser apenas para um, sem imaginar que Deus já havia preparado aquele lugar para um encontro que mudaria o curso daquela noite e de muitas vidas para sempre. Ele caminhava em direção ao seu pequeno e silencioso prelúdio, o momento de calmaria que antecede a tempestade purificadora da graça. A recepcionista, uma jovem de sorriso tímido chamada Maria, conduziu Jonathan através do labirinto de mesas com uma eficiência discreta. Ele foi acomodado em um canto tranquilo, um pequeno refúgio que lhe pareceu ideal. Agradeceu com um aceno de cabeça, sentindo-se grato pela pequena bolha de anonimato que lhe fora concedida. Por alguns minutos, permitiu-se simplesmente observar, absorvendo a complexa tapeçaria da vida que se desenrolava ao seu redor. Giovanni's era, de fato, um estabelecimento requintado. Toalhas de mesa de um branco imaculado, taças de cristal que refletiam a luz quente e baixa dos lustres, e um exército de garçons que se moviam com uma precisão quase coreografada. No entanto, para além da fachada de elegância, o olhar treinado de Jonathan, acostumado a perscrutar a alma humana em busca de verdade para suas interpretações, percebia algo mais. Via casais sentados frente a frente, imersos na luz azulada de seus telefones, partilhando o mesmo espaço físico, mas habitando mundos distintos. Via mesas de homens de negócios falando alto sobre cifras e contratos, suas risadas soando mais como uma exibição de poder do que como uma expressão de alegria. Era a coreografia da indiferença, a solidão partilhada por muitos, mas reconhecida por poucos. Nesse cenário, ele se sentia um estranho, não por sua fama, mas por sua perspectiva. O mundo que ele passava os dias a estudar e a tentar encarnar era um mundo de encontros genuínos, de partilha do pão e da vida, de conversas que curavam. Ali, naquele restaurante, o banquete parecia ser para o corpo, mas as almas pareciam famintas. Foi então que seu olhar foi capturado. Desviando-se do panorama geral, seus olhos pousaram sobre uma mesa próxima, ocupada por uma única figura. Era um homem idoso, de cabelos brancos e ralos, vestido com um terno que, embora limpo e bem passado, parecia pertencer a uma outra época. Seus ombros estavam curvados, não apenas pelo peso dos anos, mas por uma aura de solidão tão palpável que parecia criar um vácuo ao seu redor. Em seu rosto, sulcado por rugas profundas como as marcas de um longo e árduo caminho, Jonathan viu as feições de tantos pais e avós que já não têm com quem partilhar uma refeição. Viu o Cristo esquecido, aquele de quem o Evangelho nos fala em Mateus 25, pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me acolhestes. O homem segurava o cardápio com as duas mãos,
os braços estendidos ao máximo, inclinando a cabeça em ângulos estranhos numa batalha silenciosa contra a iluminação ambiente e a própria visão que o traía. Havia um leve tremor em suas mãos, e a frustração vincava sua testa. Para qualquer outro cliente, aquela seria uma cena banal, talvez até invisível. Mas para Jonathan, foi uma epifania silenciosa, um chamado mudo que ecoou mais alto do que todas as conversas do salão. Ele viu ali não apenas um homem com dificuldades de leitura, viu a dignidade humana lutando para não se render, o orgulho de um homem que, tendo vivido uma vida inteira de independência, agora se via confrontado pela fragilidade do próprio corpo. O impulso inicial de Jonathan foi o de desviar o olhar, de respeitar a privacidade daquele homem e não o constranger. O mundo moderno nos ensina a não interferir, a manter uma distância segura. Mas a fé que o animava sussurrava uma verdade diferente, a de que a caridade não é uma intrusão, mas uma ponte. Ele travou uma breve batalha interior. O cansaço lhe pedia para ficar quieto, para cuidar de si mesmo. Mas o espírito, aquele mesmo que o movia no sete, o impelia a se levantar. Com uma delicadeza que mal parecia perturbar o ar, Jonathan se levantou e se aproximou da mesa do senhor. Com licença, senhor, disse ele em voz baixa e respeitosa. Perdoe a minha intromissão, mas notei que a luz aqui não é das melhores. O senhor me permite ajudá-lo com o cardápio? O homem, que se chamava Frank, ergueu os olhos. No primeiro instante, havia um brilho de desconfiança, a defesa natural de um homem acostumado à sua solidão. Mas ao encontrar o olhar genuinamente caloroso e sem julgamento de Jonathan, sua guarda baixou. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Oh, sim, meu jovem. Sim, por favor. Meus olhos já não são o que eram, admitiu ele, a voz um pouco embargada pela emoção de aceitar ajuda. Jonathan puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, não em frente, mas ao lado, um gesto que comunicava parceria em vez de superioridade. Com uma voz clara e paciente, começou a ler as opções do menu, descrevendo os pratos, explicando os ingredientes. E à medida que as palavras fluíam, algo mais acontecia. A transação funcional de ler um cardápio se transformou em uma conversa. Frank, sentindo-se à vontade, começou a falar. Falou de sua falecida esposa, Mary, e de como ela amava a culinária italiana. Ela diria que a alma de um prato está na simplicidade, disse ele, com um sorriso melancólico. Naquele pequeno ato, Jonathan sentiu um calor que nenhuma refeição sofisticada poderia proporcionar. Era a Eucaristia viva da presença, a doação de si mesmo no tempo e na atenção. Ele refletiu sobre como, em um mundo obcecado por produtividade e eficiência, o simples ato de parar, de estar verdadeiramente presente para outra pessoa, se tornará um dos atos mais radicais de amor. A alegria que viu brotar no rosto de Frank era prova de que a maior fome humana não é a do estômago, mas a do coração, a fome de ser visto, ouvido e valorizado. Aquela mesa para antes um símbolo de isolamento, havia se tornado um altar de comunhão genuína. Mas essa sagrada e pequena bolha de conexão estava sendo observada. Do outro lado do salão, perto do bar, estava Margaret Sullivan, a gerente. Ela era uma mulher de postura impecável, blazer preto bem cortado e um olhar que parecia calcular e medir tudo e todos. Para ela, o restaurante era um mecanismo de precisão, e cada cliente e funcionário, uma engrenagem que deveria funcionar perfeitamente. A interação inesperada entre Jonathan e Frank era uma anomalia, uma variável não planejada que perturbava a ordem que ela se esforçava tanto para manter. Jonathan sentiu seu olhar antes mesmo de vê-la. Era uma presença gélida, analítica, que contrastava com o calor que havia se estabelecido entre ele e Frank. Ele ergueu os olhos por um instante e encontrou o olhar dela. Não havia curiosidade ou simpatia em seus olhos, apenas uma impaciência contida, uma desaprovação velada. Ele viu sua postura rígida, a armadura que ela vestia para enfrentar o mundo, e compreendeu que,
para aquela mulher, um ato de compaixão era uma quebra de protocolo. Em seu coração, Jonathan não sentiu raiva ou ressentimento. Em vez disso, sentiu uma pontada de tristeza por ela. Que tipo de fardos ela carregava para que seu coração se tornasse tão refém das regras a ponto de não reconhecer a beleza de um simples gesto de bondade? Silenciosamente, enquanto Frank decidia entre o ossobuco e o ravioli, Jonathan fez uma prece. Pai, pediu ele em seu íntimo, amolece o coração dela. Mostra-lhe que o amor é a maior de todas as regras. Ele não fazia ideia de que aquela oração seria o prelúdio de uma tempestade, e que ele, Frank e Margaret estavam prestes a se tornar os protagonistas de um drama onde as leis dos homens e a graça de Deus colidiriam de forma espetacular. A escolha de Frank pelo ravioli de espinafre, o prato favorito de sua Mary, selou o momento de comunhão com uma nota de doce nostalgia. Jonathan sentiu que sua pequena missão ali estava cumprida. Ele estava prestes a se desculpar educadamente e retornar à sua mesa quando a sombra que ele havia percebido se materializou ao lado deles. A presença de Margaret Sullivan não era como a de um anfitrião preocupado com o bem-estar dos clientes, era a de uma autoridade pronta para restaurar uma ordem que ela julgava ter sido violada. Com licença, disse Margaret. A voz dela era controlada, mas carregada de uma tensão gélida que cortou o ar quente e acolhedor que se formara ao redor da mesa. Senhor, terei de pedir que mantenha suas conversas em sua própria mesa. Este é um estabelecimento de alta gastronomia, não um clube social. As palavras caíram sobre a mesa com o peso de uma sentença. Frank encolheu-se imediatamente na cadeira, a alegria que iluminava seu rosto segundos antes se apagando como uma vela soprada por um vento súbito. O constrangimento e a vergonha tomaram conta de suas feições, como se ele, em sua necessidade, tivesse cometido uma grave ofensa. Jonathan ergueu o olhar para Margaret, e pela primeira vez a viu de perto. Viu as linhas finas de estresse ao redor de seus olhos, a maneira como sua mandíbula estava travada, a palidez de sua pele sob as luzes do restaurante. Ele não viu uma vilã, mas uma mulher aprisionada. Aprisionada em suas próprias regras, em seu medo de desordem, em sua necessidade de controle. Ele compreendeu que a dureza dela não nascia da maldade, mas do medo. A primeira reação humana que surgiu em Jonathan, a reação da carne, foi a de se defender, de se justificar com uma ponta de indignação. Estou apenas ajudando um senhor idoso, a frase se formou em sua mente. Mas, tão rápido quanto veio, foi substituída por uma emoção interior mais profunda, um eco das palavras que ele passava seus dias meditando: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Naquele instante, ele soube que a batalha que se travava ali não era uma disputa de argumentos. Era um teste de amor, uma oportunidade rara e difícil de encarnar a paciência radical que seu personagem representava. Com uma calma que pareceu desarmar a agressividade iminente, ele respondeu, a voz suave e respeitosa: peço perdão, senhora. Eu só estava ajudando este cavalheiro a ler o cardápio. Não tive a intenção de causar nenhum problema. A mansidão de sua resposta, no entanto, não aplacou Margaret. Pelo contrário, pareceu irritá-la ainda mais, como se a ausência de um confronto direto a desestabilizasse. Para uma pessoa acostumada a lutar pelo controle, a rendição pacífica do outro pode ser percebida como uma forma de desafio. Nesse momento, uma voz frágil, mas determinada, se fez ouvir. Era Frank. Impulsionado por um senso de justiça que superou sua vergonha, ele se endireitou na cadeira. Senhorita, disse ele, a voz trêmula, mas firme. Este jovem estava apenas sendo prestativo. Não há mal nenhum nisso. A bondade não deveria ser um crime. A intervenção de Frank foi como jogar óleo no fogo. O rosto de Margaret endureceu, e uma mancha vermelha de irritação começou a subir por seu pescoço. A situação estava saindo de seu controle. A interação, antes privada,
agora começava a atrair a atenção das mesas vizinhas. Murmúrios se espalharam, e os olhares curiosos se transformaram em julgamentos silenciosos. Ela sentiu sua autoridade sendo publicamente questionada. Senhor, agradeço sua opinião, mas preciso manter certos padrões neste estabelecimento, retrucou ela, o tom de sua voz subindo um degrau em aspereza. Espera-se que os clientes se comportem adequadamente, e isso significa não perturbar os outros. Jonathan permaneceu sentado, as mãos calmamente pousadas sobre a mesa, mas por dentro, uma profunda tristeza o invadiu. Era a tristeza de testemunhar a lógica do mundo em sua forma mais crua, uma lógica onde a manutenção de uma aparência de ordem se tornava mais importante do que a dignidade humana. Ele olhou ao redor e viu a cena como se estivesse de fora, um homem idoso e solitário, uma gerente ansiosa e controladora, e ele, um ator, preso no meio de um drama muito mais real do que qualquer coisa que pudesse ser escrita em um roteiro. Sentindo o peso dos olhares sobre si e determinada a reafirmar seu domínio, Margaret dobrou sua aposta, tomando uma decisão da qual não poderia mais voltar atrás. Senhor, disse ela, dirigindo-se diretamente a Jonathan com uma finalidade cortante. Se o senhor não pode seguir nossas diretrizes de comportamento apropriado, talvez este não seja o estabelecimento certo para o senhor. Vou ter que pedir que se retire. O ultimato pairou no ar, pesado e chocante. Um suspiro coletivo percorreu as mesas próximas. O que era um pequeno incidente de etiqueta havia escalado para uma humilhação pública. Jonathan fechou os olhos por um breve instante. Não foi um gesto de derrota, mas de recolhimento. Naquele segundo de escuridão, ele fez uma oração. Pediu força, não para revidar, mas para absorver. Pediu a graça de responder àquela injustiça não com a moeda da raiva, mas com a riqueza da misericórdia. Quando abriu os olhos novamente, uma paz inexplicável havia se assentado em sua expressão, uma serenidade que parecia irradiar e tocar a todos que o olhavam. Ele se levantou lentamente, sem qualquer sinal de raiva ou agitação. Seu primeiro gesto foi se virar para Frank. Ele colocou uma mão suave sobre o ombro trêmulo do homem mais velho. Senhor Frank, foi uma honra conhecê-lo, disse ele, a voz clara e audível para as mesas ao redor. Então, ele fez algo que ninguém, muito menos Margaret, poderia esperar. O senhor se importaria se eu fizesse uma rápida oração por sua refeição? O pedido era tão inesperado, tão fora do roteiro daquela confrontação, que paralisou a todos. Frank, com os olhos marejados, apenas conseguiu assentir, um misto de gratidão e espanto em seu rosto. Diante de sua acusadora e de uma audiência de estranhos, Jonathan inclinou a cabeça. Não foi uma oração performática ou ostensiva, mas um murmúrio humilde e sincero. Ele agradeceu a Deus pelo alimento, pela dádiva da amizade, ainda que breve, e pediu bênçãos para Frank, para que ele sentisse o conforto do amor divino em sua solidão. Em um ato final de graça subversiva, ele acrescentou uma prece silenciosa pela própria Margaret, pedindo a Deus que a abençoasse e lhe desse paz. As palavras de sua oração, embora ditas em voz baixa, transformaram a atmosfera do restaurante. A tensão se dissipou, substituída por um silêncio reverente. O sagrado havia invadido o profano. Margaret ficou imóvel, observando a cena, uma expressão de completa confusão em seu rosto. Sua autoridade, baseada em regras e controle, era impotente diante daquela demonstração de uma autoridade completamente diferente, baseada na fé e na humildade. Ao terminar, Jonathan deu um aperto gentil no ombro de Frank e se virou para sair. Ele caminhou em direção à porta, a cabeça erguida, não com arrogância, mas com a dignidade de quem sabe que, mesmo em uma aparente derrota, a vitória pertence àqueles que escolhem o caminho do amor. Enquanto ele passava, os murmúrios que o seguiam não eram mais de mera curiosidade, mas de um profundo e desconcertante respeito. Ele estava sendo expulso, mas, de alguma forma, era ele quem havia conquistado aquele lugar.
A tempestade de orgulho e regras havia desabado, mas em seu lugar, uma semente de graça havia sido plantada no coração daquele restaurante. O ar frio da noite de Chicago envolveu Jonathan assim que ele passou pela porta, um contraste brusco com a atmosfera carregada que deixará para trás. Ele parou na calçada, respirando fundo, não para conter a raiva, pois não a sentia, mas para processar a torrente de emoções que o atravessava, uma profunda tristeza pela dureza que acabará de testemunhar, compaixão por Frank e, surpreendentemente, uma paz que transcendia o entendimento. Ele havia sido humilhado, mas não se sentia diminuído. Sentia-se estranhamente leve, como se, ao abrir mão de seu direito de se defender, tivesse se libertado de um grande peso. Enquanto buscava o celular no bolso para chamar um carro, a porta do Giovanni se abriu novamente. Não era Margarete, como ele poderia ter esperado, mas a jovem recepcionista, Maria. Ela correu em sua direção, o rosto corado pelo frio e pela emoção, o avental do restaurante ainda amarrado à cintura. Senhor, por favor, espere, chamou ela, a voz um pouco ofegante. Jonathan se virou, surpreso. Eu sei que isso pode parecer estranho, continuou ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, mas eu o reconheci. O senhor é Jonathan Holme, de The Chosen, não é? A pergunta pairou no ar, carregada de uma ironia quase divina. O homem que acabará de ser expulso por um ato de compaixão era, de fato, o ator que dera vida a Jesus para milhões de pessoas. Jonathan apenas assentiu, um sorriso humilde e um pouco embaraçado em seu rosto. Ser reconhecido naquele contexto parecia quase inapropriado. Mas a revelação para Maria foi avassaladora. Eu não acredito, sussurrou ela, mais para si mesma do que para ele. O que aconteceu lá dentro não foi certo. O senhor estava apenas sendo, como ele seria. A conexão entre o personagem e a pessoa se fundiu naquele instante, e para Maria, aquilo foi um sinal, uma confirmação de sua fé em um mundo que tantas vezes parecia desencorajá-la. Ela contou-lhe, com a voz embargada, sobre uma carta que lhe escrevera no ano anterior, partilhando como a série a havia ajudado a atravessar o divórcio doloroso de seus pais. Jonathan ouviu-a com uma atenção genuína, seu cansaço esquecido. Ele se lembrou da carta dela, do detalhe sobre seu sonho de se tornar assistente social. Aquele encontro na calçada fria não era mais uma coincidência, era um abraço da providência. Um lembrete de que Deus tece suas histórias com fios que muitas vezes não conseguimos ver. A conversa deles foi interrompida pela aproximação de mais duas figuras que saíam do restaurante. O primeiro era um cavalheiro mais velho, de postura acadêmica e olhar penetrante. Com licença, disse ele com uma voz calma e professoral. Meu nome é William Patterson. Sou professor de teologia aposentado. Não pude deixar de testemunhar o que ocorreu e sinto-me compelido a dizer, o que o senhor fez lá dentro foi a mais perfeita homilia prática sobre a graça que já vi em toda a minha vida. Logo atrás dele, movendo-se com a lentidão digna de sua idade, vinha Frank. Seus olhos, antes nublados pela solidão, agora brilhavam com uma nova luz de propósito. Jovem, disse ele, a voz firme, eu não poderia deixá-lo partir sem lhe agradecer devidamente. O que a senhora gerente não entendeu é que o senhor não me ofereceu apenas ajuda, o senhor me ofereceu esperança. Ali, na calçada iluminada pelos postes de luz da cidade, um pequeno e improvável rebanho se formou, o ator, a jovem recepcionista, o professor de teologia e o viúvo solitário. Eram 4 estranhos, unidos por um único momento de graça confrontada. Eles partilharam suas perspectivas, e cada testemunho acrescentava uma nova camada de significado ao que havia acontecido. Era como se o Espírito Santo estivesse reunindo suas testemunhas para validar o poder silencioso do amor sobre a autoridade ruidosa das regras. Foi nesse momento, ouvindo as palavras do professor Patterson, vendo a gratidão no rosto de Frank e a fé renovada nos olhos de Maria, que uma emoção poderosa e inequívoca tomou conta do coração de Jonathan.
Não era um pensamento seu, mas uma inspiração, clara e forte. O mundo diria: vá embora, deixe Margarete colher o que plantou. A justiça será feita pelas críticas online e pelo boicote iminente. Mas a fé sussurrava algo radicalmente diferente. Ele se lembrou da parábola da ovelha perdida, contada por aquele que ele representava. O bom pastor não celebra as 99 que estão seguras, ele deixa tudo para trás e vai em busca daquela que se perdeu na escuridão. Naquele instante, Jonathan não viu Margarete como sua adversária. Ele a viu como a ovelha perdida daquela noite. Perdida em seu medo, em seu orgulho, em sua solidão. Sair dali seria deixá-la para os lobos do julgamento público e da própria culpa. Voltar seria o gesto do pastor. Eu preciso voltar, disse ele, interrompendo a conversa. Os outros três o olharam, perplexos. Voltar? Por quê? Perguntou Maria. Ela não o merece. Não é sobre o que ela merece, Maria, respondeu Jonathan com uma suavidade que encerrava toda a discussão. É sobre o que ela precisa. E talvez, o que todos nós precisamos testemunhar. Com uma nova determinação, ele se virou e caminhou de volta para a porta dos Giovannis. Os outros, movidos por uma força que não compreendiam, mas sentiam ser verdadeira, o seguiram. A entrada do grupo no restaurante causou uma onda de choque. O salão, que já estava tenso, mergulhou em um silêncio absoluto. As conversas pararam. Os talheres se imobilizaram. Todos os olhos se voltaram para Jonathan e seu improvável séquito. Margarete estava atrás do bar, o rosto pálido, o celular na mão, sem dúvida já ciente da tempestade digital que começava a se formar. Ao ver Jonathan, seus olhos se arregalaram em pânico e incredulidade. Ela esperava uma ligação de um advogado, uma crítica negativa, mas não aquilo. Não o retorno de sua vítima, de cabeça erguida, sem qualquer traço de raiva em seu rosto. Jonathan caminhou firmemente através do salão, não em direção à sua mesa, mas diretamente para ela. Ele parou diante do bar, o balcão de madeira polida separando-os como a barra de um tribunal. Senhora, começou ele, a voz calma preenchendo o silêncio do restaurante, eu voltei porque percebi que esta noite não é sobre mim, nem sobre o Sr. Frank. É sobre o tipo de mundo que queremos criar. Um mundo onde as regras são mais importantes que as pessoas, ou um mundo onde a compaixão tem a palavra final. As palavras dele não eram uma acusação, mas um convite. Um convite para que ela visse além de seu erro e enxergasse uma oportunidade. Eu não entendo, gaguejou Margarete, a voz mal audível. Você voltou, depois do que eu lhe fiz? Atrás de Jonathan, Frank deu um passo à frente. Minha filha, disse ele com a autoridade de seus anos, este jovem me ensinou algo esta noite. Que o amor sempre encontra um jeito de voltar, mesmo quando trancamos todas as portas. Foi a palavra de Frank, o homem que ela mesma via, por associação, humilhado, que pareceu quebrar a última barreira de suas defesas. O rosto de Margarete se contraiu. A máscara de controle e profissionalismo que ela usará por tanto tempo finalmente se estilhaçou, revelando a mulher assustada e sobrecarregada por baixo. Uma única lágrima escapou, seguida por outra, e então um soluço abalou seu corpo. Eu estava tão errada, confessou ela, a voz quebrada pela emoção, para que todo o restaurante ouvisse. Eu transformei a bondade em um crime. Eu fiz deste lugar um lugar frio. O que aconteceu em seguida chocou a todos, inclusive a Jonathan. Margarete deu a volta no bar, parou diante dele, num gesto de completa e total rendição, caiu de joelhos. Não foi um ato de humilhação, mas de libertação. Ali, no chão de seu próprio restaurante, ela finalmente abandonou o fardo do orgulho que a aprisionava. Jesus, sussurrou ela, o nome escapando de seus lábios não como uma exclamação, mas como uma prece esquecida. Eu estive tão errada sobre tudo.
A transformação foi visível, como o derretimento do gelo sob um sol súbito. A dureza em suas feições se dissolveu, dando lugar a uma vulnerabilidade crua e infinitamente mais bela. Jonathan, movido por uma compaixão avassaladora, deu um passo à frente e estendeu a mão para ela. Quando ele a ajudou a se levantar, um som inesperado quebrou o silêncio. Começou com uma única pessoa, depois duas, e em segundos, todo o restaurante rompeu em um aplauso espontâneo. Não era um aplauso para Jonathan, o herói, nem para Margarete, a vilã redimida. Era um aplauso para a própria graça, para o milagre que todos haviam acabado de testemunhar, o triunfo do perdão sobre a ofensa, e o poder de um coração que se quebra para finalmente se abrir ao amor. O som dos aplausos ecoou pelas paredes do Giovannis, não como o ruído de uma performance bem-sucedida, mas como o som de uma comunidade que acabará de nascer. As lágrimas de Margaret haviam lavado não apenas sua culpa, mas também a maquiagem áspera da autoridade que ela usava como escudo, revelando um rosto que, embora manchado e vulnerável, parecia mais jovem e infinitamente mais pacífico. Apoiada na mão firme de Jonathan, ela se ergueu, não apenas do chão, mas das ruínas de sua própria fortaleza de orgulho. Eu preciso consertar isso, disse ela, a voz ainda trêmula, mas agora infundida com uma nova e humilde determinação. Não apenas com o Senhor, mas com todos. Com a minha equipe, com os meus clientes. Suas palavras não eram as de quem tenta salvar uma reputação em frangalhos, mas as de uma alma que anseia por uma verdadeira conversão, por alinhar suas ações com a verdade que acabará de descobrir em seu coração. Os funcionários, que até então observavam a cena da porta da cozinha com uma mistura de medo e espanto, começaram a se aproximar. Seus rostos, antes tensos por trabalharem sob o comando de uma chefe exigente e distante, agora exibiam expressões de assombro e, em alguns, de alívio. Eles nunca haviam visto aquela mulher, que personificava o controle e a rigidez, em um estado de tamanha fragilidade e sinceridade. Foi Frank quem deu o passo mais significativo. Com a dignidade serena de quem já viu muitas estações da vida e compreende o peso e a leveza do perdão, ele se aproximou de Margarete. Seus olhos, que haviam testemunhado a redenção em tempo real, brilhavam com uma alegria paternal. Minha querida, disse ele, a voz gentil, mas cheia de uma sabedoria arduamente conquistada. Você acabou de aprender o que minha Mary tentou me ensinar por 52 anos, que estar errado é apenas o primeiro passo para começar a estar certo. Margarete, em um gesto de profunda contrição, pegou a mão envelhecida de Frank entre as suas, que ainda tremiam. Eu sinto muito, Sr. Frank, sussurrou ela. O senhor merecia bondade, não frieza. Especialmente em sua solidão. O sorriso de Frank foi radiante. Ele apertou os dedos dela, um gesto de absolvição que valia mais do que 1000 palavras. A solidão, minha filha, se cura com um simples ato de amor. O senhor aqui me deu um. E a senhora, agora, acaba de me dar outro. O abraço que se seguiu entre a gerente e o viúvo foi uma imagem viva da própria graça, o ferido e o feridor encontrando cura mútua no espaço sagrado onde o orgulho cede lugar ao amor. O restaurante inteiro testemunhou em silêncio, compreendendo que estavam vendo algo muito mais profundo do que um simples pedido de desculpas. Dr. Patterson, o teólogo, com sua mente fervilhando com as implicações do que havia presenciado, ofereceu sua perspectiva, quase como um epílogo para a cena. O que vimos aqui esta noite, disse ele, a voz ressoando com a clareza de um mestre, é nada menos que um milagre. Não o tipo chamativo que vira manchete, mas o tipo silencioso e poderoso que verdadeiramente muda o mundo, o milagre de um coração que se converte. Nas semanas e meses que se seguiram, o eco daquela noite não se dissipou. Pelo contrário, tornou-se um novo alicerce sobre o qual o Giovannis foi reconstruído. A história, inevitavelmente, se espalhou, mas não como a fofoca de um gerente fracassado,
e sim como a lenda inspiradora do restaurante onde a graça foi servida. Margaret instituiu uma nova política, nascida diretamente de sua experiência. Toda sexta-feira à noite, o Giovannis passaria a sediar um jantar comunitário. Uma grande mesa era reservada para idosos, viúvos ou qualquer pessoa que, de outra forma, jantaria sozinha. A refeição era por conta da casa, mas o verdadeiro alimento era a companhia. A equipe era incentivada a não apenas servir, mas a se sentar, a conversar, a ouvir as histórias dos convidados. O restaurante deixou de ser um mero negócio para se tornar um ministério. Frank tornou-se uma presença regular, não mais como um cliente solitário, mas como um anfitrião não oficial daquela mesa, acolhendo os recém-chegados com o mesmo calor que Jonathan lhe havia mostrado. Maria, cuja compaixão e coragem foram finalmente reconhecidas como os ativos valiosos que eram, foi promovida a subgerente, ajudando Margaret a cultivar a nova cultura do lugar. E o Dr. Patterson, ocasionalmente, transformava um canto do restaurante em uma sala de aula informal, usando os eventos daquela noite como seu estudo de caso favorito sobre a teologia vivida na prática. Jonathan Roumie continuou seu trabalho, viajando para outros sets de filmagem, vestindo outras túnicas. Mas a história do Giovannis o acompanhava, não como um troféu de sua própria bondade, mas como um lembrete humilde do poder de Deus para operar através de vasos de barro. Frequentemente, recebia mensagens de estranhos que, ao ouvirem o relato, sentiram-se inspirados a procurar o Frank em suas próprias vidas, criando ondulações de compaixão que se espalhavam muito além das paredes de um restaurante em Chicago. Na mesa de seu escritório, Margaret manteve a pequena foto amassada da esposa de Frank, Mary, que ele lhe dera de presente naquela noite. Era seu lembrete diário de que cada pessoa que cruzava sua porta carregava uma história de esperança e de dor, uma história que merecia ser honrada, não descartada. O simples ato de ler um cardápio para um senhor idoso havia se tornado o catalisador de uma transformação que continuava a dar frutos, provando que Deus pode usar os menores gestos para realizar as maiores mudanças. A lição daquela noite extraordinária ecoa através do tempo, um sussurro persistente para uma humanidade faminta de conexão. Ela ensina que quando escolhemos o protocolo em detrimento das pessoas, quando valorizamos as regras mais do que as almas, perdemos oportunidades sagradas de sermos instrumentos da graça. A resposta de Jonathan provou que a verdadeira força não reside em exigir respeito, mas em oferecer amor, especialmente quando ele não é merecido ou retribuído. A história deixa uma pergunta suspensa no ar, não para seus personagens, mas para cada um de nós que a ouve. Diante da escolha entre manter uma posição e estender a mão, entre construir um muro de regras e uma ponte de compaixão, o que escolheremos? O mundo assiste, faminto e à espera. E na balança dessas pequenas e sagradas decisões que tomamos todos os dias, a eternidade encontra o seu peso.